Bom, olá a todos. Esse é o curso de Godot Engine 4. Então, a Godot é uma ferramenta para a criação de jogos, é um motor de jogos. Tem algumas características bem interessantes. É software livre, é bastante leve, roda em qualquer computador, é multiplataforma, funciona em Windows, Linux, Mac. E a ideia desse curso é ser um curso que vá desde do básico, né? Desde o início ali, como começar a utilizar o motor, até coisas um pouco mais avançadas. Por isso que principalmente os primeiros vídeos vão fazer as coisas bem passo a passo, então quem já tem um pouco mais de experiência com programação talvez vai achar o ritmo um pouquinho lento, mas quem ainda não tem experiência com programação também fica mais fácil entender como começar a trabalhar com esse motor de jogos. Bom, quando a gente abre aqui o motor, né, o software, a gente tem essa tela com os projetos. Aqui eu não tenho nenhum projeto no momento, a gente vai criar um projeto. Aqui eu estou com a versão 4.3. A partir do momento que forem sendo atualizadas as versões, a gente vai mudando para as próximas versões dentro do Godot 4. Bom, vamos criar aqui um projeto. A gente define aqui a pasta, o nome do projeto. Vou chamar de projeto 1. E aqui o tipo de renderização, o Forward+, é para jogos mais pesados, que vão exigir mais recursos 3D. O mobile é mais compatível, então o jogo vai rodar tanto em PC quanto em mobile, e compatibilidade, que seria para rodar em hardwares mais antigos ainda. Quando a gente marca mobile, não quer dizer que a gente vai fazer um jogo para mobile, só quer dizer que a parte gráfica vai ser compatível, tanto com mobile quanto para PC. Tá? Então não significa que o jogo tem que ser para mobile. Essa opção aqui é geralmente recomendada se o jogo não exigir nada muito complexo, como iluminação global ou coisas muito avançadas de 3D. Bom, vamos criar aqui o projeto. Bom, esse projeto, na hora que ele inicia aqui, a gente tem a visão aqui em 3D, a gente vai trabalhar inicialmente com 2D. E aqui no 2D, esse é o ponto 00, aqui é os limites da janela do jogo. Aqui na esquerda a gente tem a estrutura da cena do jogo. Então o que é a cena do jogo? São os componentes que formam o que está acontecendo no jogo. Depois a gente vai ver que a gente pode quebrar essas cenas em cenas menores, ou seja, cada componente ou cada coisa do jogo pode ser uma cena também, e eu posso usar uma cena dentro da outra, de uma forma hierárquica, né, em forma de árvore. A gente vai ver isso em mais detalhes depois. Tá? Até o nome cena eu não considero o ideal, mas é assim que o motor começou e acho que eles não tem mais como mudar. Mas quando a gente pensa em cena, a gente pensa um ambiente maior, um cenário com personagens e tal. Mas no Godot uma cena pode ser só um componente do jogo. Um objeto, por exemplo, que eu quero criar e depois reaproveitar, pode ser também uma cena. E esse objeto pode estar dentro de outra cena. Mas vocês vão compreender isso à medida que a gente for fazendo aqui os exemplos, etc. Bom, quando a gente começa a criar aqui uma cena, a gente tem que criar um nó, ou node, né? Então cada elemento, elemento, componente que está na cena é um node, um nó dessa árvore. E os nodes eles têm diferentes tipos de nodes conforme as funções que eu quero fazer. E sempre o primeiro node da cena a gente chama do node raiz. Raiz porque é dali que vão sair todos os outros nodes, ou vão estar associados os nodes, vão ser filhos daquele node. Cada cena só pode ter um node raiz, porque é a partir desse um node raiz que as outras coisas derivam. Então, como a gente está trabalhando aqui inicialmente com 2D, a gente vai criar aqui um node do tipo cena 2D, 2D Scene aqui. Bom, aqui ele criou esse node, esse é o node raiz da cena, e eu posso renomear se eu quiser. Então, dá 2 cliques aqui e renomear para jogo, por exemplo. Como eu falei, a cena pode ser um pedaço do jogo e eu vou montando o jogo com várias cenas. Nesse caso, como é um exemplo bem simples que a gente vai fazer nessa primeira aula, tudo vai estar nessa cena mesmo do jogo. Tá? Então, toda a estrutura vai estar aqui. Quando a gente clica aqui no Node, aqui do lado aparecem as propriedades no Inspector. Bom, e o que eu quero ter nesse meu jogo? Primeira coisa que eu vou querer colocar aqui é alguma coisa que tem alguma interação, que tem algum movimento.
Para isso, a gente vai utilizar alguns nodes que são bem básicos, que vão estar na maioria dos jogos, que são os nodes principais. O Godot tem muitos nodes diferentes. E, claro, não tem por que olhar cada um deles em profundidade conforme a necessidade. Então a gente vai ver os nodes principais e a partir desses a gente vai vendo mais nodes. Cada tipo de node tem uma funcionalidade diferente dentro do motor. E é a partir da criação desses nodes que a gente vai criando essas funcionalidades no jogo. Bom, cada vez que a gente inclui um node novo, a gente tem que cuidar em quem que é o node pai daquele node. Então, o node que tiver selecionado aqui na hora de criar vai ser o node pai. Aqui a gente só tem um node, que é esse node jogo, então ele vai ser o pai, né? Então, com ele selecionado, eu vou clicar aqui. E agora eu vou colocar um tipo de node, né? Chamado Rigid Body. Na verdade, se eu digitar aqui Body, aqui em cima, ele vai mostrar aqui em azul, que são os nodes que são 2D. Tem 3 tipos principais aqui de bodies, ou seja, o corpus. O Static Body, Character Body e Rigid Body. O Static Body seria um corpo estático, como uma parede, o chão, enfim, qualquer coisa que não se mova no jogo. Character seria um node de alguma coisa que eu vou controlar no jogo, seja o jogador controlando ele, ou seja o próprio jogo controlando, como um NPC ou qualquer coisa desse tipo. E Rigid Body é um corpo que tem física processada pelo próprio motor. Então, um livro que cai de uma prateleira, uma bola que está rolando, qualquer objeto que eu queira que ele tenha uma física mais realista. E aí o próprio motor vai calcular essa física. Tá? Então, esses são os 3 tipos principais aí de bodies, que a gente chamou corpos. A gente vai começar com o Rigid Body, que é esse que tem um corpo já com uma física já embutida nele, que o motor ele calcula a física para você. Então, quando eu crio aqui, Create, ele vai criar esse Rigid Body 2D como filho de jogo. Simplesmente esse node aqui, ele não vai mostrar nada, né? Se a gente executar aqui, ele vai pedir para dizer qual que é a cena principal. Vou dizer para ele selecionar essa mesma cena e vai pedir para salvar, porque a gente não salvou a nossa cena ainda. Ele vai salvar como jogo. E se eu executar, não vai aparecer nada. Por quê? Para que esse Rigid Body 2D tenha uma funcionalidade melhor, eu tenho que acrescentar outros nodes que vão dar essas funcionalidades. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é acrescentar um node para visualização, ou seja, para mostrar alguma coisa, né, um gráfico, que vai estar associado a esse Rigid Body. Em jogos 2D, né, existe o conceito de sprite, que seria uma imagem que pode se movimentar dentro do jogo e tudo mais, né? A gente chama de sprites, não só no Godot, sim em qualquer motor de jogos ou desenvolvimento de jogos 2D em geral. Então, para mim criar essa sprite, para ter a representação gráfica do que eu quero que esse Rigid Body 2D represente, eu preciso primeiro selecionar o Rigid Body 2D, que eu poderia renomear, mas eu vou deixar com esse nome mesmo. Eu vou selecionar aqui e aí eu vou acrescentar. Então tem que sempre cuidar que o node que tiver selecionado vai ser o pai do próximo node que eu estou criando. E eu quero que a sprite seja filho do Rigid Body 2D, porque ela vai ser um dos componentes que vai ir dando as funcionalidades para esse Rigid Body. O objetivo do projeto dessa primeira aula é a gente só investigar alguns tipos de componentes do Godot. É uma aula bem introdutória mesmo. Aí na próxima aula a gente vai começar a criar mesmo um jogo com jogabilidade, né? Um jogo mais interessante. Mas aqui o que a gente vai fazer? Selecionando o Rigid Body 2D, vou clicar aqui no mais, aí eu vou acrescentar mais um node. Nesse caso, Sprite. Posso digitar aqui em cima, Sprite. Vou adicionar esse aqui, Sprite 2D. Então, agora percebam que o Sprite 2D é filho do Rigid Body, ou seja, faz parte do Rigid Body, é um componente dele. Então, nesse sistema de hierarquia, eu vou montando as coisas no jogo, em que nodes dão funcionalidades para as coisas conforme a quem eles estão ligados, né, a quem eles pertencem. Quando eu seleciono algum node aqui, as propriedades aparecem desse lado, que eu posso alterar. No caso aqui, quando eu seleciono o Sprite 2D, quando eu venho aqui do lado, a primeira propriedade dele é Texture. Texture é a imagem que eu vou ter na minha Sprite. Então, se eu clicar aqui e Load, eu vou carregar uma imagem que é qualquer imagem que eu tenha no diretório em que ele criou o projeto do jogo. Aqui a gente não colocou nenhuma imagem dentro desse diretório, tá?
Mas qualquer projeto já vem por padrão com essa imagem do Godot aqui. Nesse exemplo, como é bastante simples, eu vou só usar esse ícone, essa imagem aqui que já vem com o Godot. E vocês veem que é SVG, ele suporta o formato SVG, mas ele não vai mostrar de forma vetorial, ele vai rasterizar o SVG. Mas ele aceita os formatos padrão de imagem, né? Inclusive, acho que talvez o mais utilizado, um dos mais utilizados é o PNG, então eu posso colocar um PNG lá e utilizar. Então aqui eu vou selecionar, e agora vejam que o sprite já tem uma imagem associada, que está associada ao Rigid Body. Agora, uma coisa que não deve ser feita, tá? Porque a primeira coisa, e isso acontece muito no início, quando a gente está trabalhando com Godot, é um erro muito comum que atrapalha bastante quem está aprendendo. Aqui a primeira coisa que a pessoa pensaria em fazer é pegar isso aqui e arrastar, porque aqui é o cantinho da tela, né? Então eu vou estar aqui no cantinho da tela, que seria, né, essas linhas aqui indicam os limites da tela. Então, vou tirar do cantinho da tela e colocar aqui. Mas o que aconteceu quando eu fiz isso? Na verdade, eu não movimentei o Rigid Body, eu movimentei só a Sprite. Só que a Sprite ele é apenas a representação gráfica do Rigid Body. Quem eu deveria mover para cá é o Rigid Body inteiro, porque a Sprite é só um componente dele. Né? E quando alguma coisa é um componente de outra coisa, é filho de um outro node, quando eu movo o node pai, os filhos vão junto automaticamente. Mas na maioria das vezes não faz sentido, ou se eu começar a mover os filhos individualmente, eu vou bagunçar a estrutura, ó, porque o Rigid Body 2D continua, veja esse negocinho vermelho aqui, ele continua aqui no canto e a Sprite está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou dar um Ctrl Z, deixar como estava aqui, ou se eu quiser mudar também, vou aqui em Transform e posso mudar a posição X e Y, tá? E o que eu vou fazer? Deixar ele aqui com posição, aqui no Transform Position 0, Y0, tá? E para evitar esse problema de arrastar sem querer e tudo mais, eu vou selecionar o Sprite 2D e clicar nesse cadeado. Agora o Sprite 2D está travado. Não vai ter perigo de eu mexer nele, ó. Não vou conseguir arrastar ele. Se eu quiser mover, eu vou ter que clicar no Rigid Body 2D e mover o Rigid Body 2D inteiro. Vou mover aqui para a parte de cima da tela, tá? Então vejam que assim fica mais organizado, né? Então tem que cuidar. Sempre que um objeto, um node um componente de um outro node, ele não deve se mexer sozinho, você não quer bagunçar ele sem querer, né? Quer só mover o objeto como um todo. No caso do Rigid Body aqui, vocês têm que sempre usar esse cadeadinho. Isso é uma coisa que no início, quando as pessoas começam a utilizar o Godot, dá bastante confusão, tá? Então isso é uma coisa que vocês têm que cuidar. Bom, e se eu executar agora, o que vai acontecer com o programa? Ó, ele caiu, né? Ele apareceu aqui em cima e caiu, ou seja, ele sofreu o efeito da gravidade. Por quê? Porque o Rigid Body, como eu comentei, o próprio motor de jogos já calcula a física. E como ele já tem uma gravidade padrão, algumas propriedades padrão, ele já caiu ali e vai ficar caindo para o infinito. Ele não para de cair, né? Porque não tem chão embaixo para ele parar. Então ele já tem um funcionamento básico. Bom, esse Rigid Body aqui, para ele poder funcionar corretamente, vocês veem que tem um símbolozinho de atenção aqui, né? O que eu tenho que fazer é criar a forma de colisão dele. O que isso quer dizer? Em um jogo existem duas coisas separadas. Uma delas é a representação gráfica do que está acontecendo no jogo, são as imagens que são mostradas para o usuário, e outra coisa é a representação lógica, que é o que o jogo usa para fazer os cálculos de fato. Por exemplo, vamos imaginar um jogo lá, Super Mario, por exemplo. Tá o Mario lá próximo de uma flor, aquela que dá superpoder para ele jogar a bolinha de fogo. Como é que o jogo vai saber se ele encostou na flor? O jogo não vai comparar cada pixel do Mario com cada pixel da flor. Porque a gente poderia pensar assim, como que eu sei se ele encostou na flor? Verifico se tem algum pixel do Mario encostando em algum pixel da flor, ele encostou na flor. Só que se o jogo fizesse isso, ele seria muito lento, porque isso exigiria muito recurso computacional. E não teria como fazer isso, ficaria muito lento o jogo. Então o que os jogos fazem? Essa imagem do Mario que ele está mostrando é a representação gráfica, mas o objeto que ele usa para fazer os cálculos internos do jogo é um objeto muito mais simples, é um retângulo. Então, internamente no jogo existe um retângulo ali onde está a posição do Mario, com o tamanho mais ou menos do Mario, e é isso que o jogo usa para calcular. Claro que isso não é mostrado para o jogador é mostrada a imagenzinha, né, a sprite do Mario. E a flor é a mesma coisa, vai ter um retângulozinho representa a flor. E aí como é que o jogo sabe se o Mario encostou lá na flor?
ele vai verificar esses dois retângulos. Se o retângulo do Mario encostou, está em interseção, que a gente chama, né? Ou seja, está encostado, está sobre o retângulo da flor, quer dizer que ele encostou na flor. E é muito mais fácil calcular se um retângulo encostou em outro retângulo. Isso é bem simples de fazer. E praticamente todos os jogos funcionam assim. A representação lógica que eles usam para calcular é sempre mais simples do que a representação gráfica. Bom, como que a gente vai... só que esse Rigid Body aqui, ele só tem a representação gráfica. Falta a representação lógica, que a gente chama de uma forma de colisão, ou um collision shape. Para fazer isso, eu vou acrescentar mais um node como filho do Rigid Body 2D. Esse node que eu vou colocar aqui, eu tenho que prestar atenção. Ele não pode ser filho da Sprite, por exemplo. Então eu tenho que ter clicado aqui no Rigid Body 2D. Clicando aqui no Rigid Body 2D, vou clicar aqui no mais e vou digitar aqui em cima COLL, de Collision, né, com 2 L's. E já vai aparecer aqui Collision Shape 2D. Quando eu dou 2 cliques aqui, eu adicionei o Collision Shape 2D como um node filho do Rigid Body. Então o Rigid Body ele tem 2 nodes que são filhos dele. A Sprite 2D, que faz a representação gráfica, e o Collision Shape 2D, que vai fazer a representação lógica, que vai ser a forma de colisão para ele poder calcular o que vai acontecer com a física. Se encostar no chão, por exemplo, para ele parar. Quando a gente tiver um chão, que a gente não tem ainda. Notem que tem um sinalzinho de atenção aqui. O que isso significa? A gente ainda não definiu a forma de colisão, a gente só colocou o node. Como que eu faço isso? Clicando aqui no Collision Shape 2D, ele tem a propriedade aqui Shape. A propriedade Shape, eu posso criar um shape, que nesse caso eu vou criar um rectangle. Então, New Rectangle Shape 2D. Clicando aqui no Rectangle Shape, eu posso definir, olha, até que deu para ver que ele criou aqui, né? Eu poderia clicar e arrastar aqui essas bolinhas vermelhas, mas se quiser definir de forma mais precisa, eu posso definir aqui o tamanho dele, clicando aqui, depois que eu criei o rectângulo, e aí eu clico no rectângulo, aparecem as propriedades específicas do rectângulo. Então eu vou colocar aqui, sei lá, acho que 120 por 120. Pronto, agora esse retângulo, na verdade um quadrado aqui, essa é a forma que ele vai usar para fazer os cálculos. Então não importa se tem aqui, por exemplo, esses cantinhos arredondados, no caso dessa figura, ou se não tivesse esse fundo, se fosse só essa figura mais complexa aqui do ícone aqui. O que importa para o jogo é esse quadrado, ou esse retângulo, que é bem mais fácil de calcular. Poderiam ser outras formas também, pode-se usar círculo, cápsula, outras coisas, né? Mas o retângulo é bastante usado. Se a gente executar aqui o jogo, ele continua caindo o mesmo funcionamento, né? Mas ele já tem todos os componentes aqui para que o Rigid Body funcione de forma correta. Lembrando aqui que com a rodinha do mouse a gente tem o zoom, e se a gente clica com o botão do meio, a gente arrasta aqui a visualização para um lado ou para o outro. Bom, agora que eu já defini aqui meu Rigid Body 2D, eu quero criar o chão. O chão eu vou criar como um Static Body, ou seja, um corpo estático. Para criar esse Static Body, eu tenho que cuidar quem que vai ser o pai dele. Então, no início, outra coisa que também às vezes vocês podem se confundir é quem é o pai de quem é essa estrutura hierárquica no jogo. Bom, e a gente já estava esquecendo aqui, ó, depois que a gente definiu a forma aqui, eu tenho que também travar com o cadeado o Collision Shape 2D. Então não dá para esquecer isso. Tanto o Collision Shape 2D quanto o Sprite 2D tem que estar travado. Para quando eu mover o Rigid Body, eu mova o Rigid Body e não mova o Collision Shape sem querer junto, tá? Isso não interfere no processamento do jogo em si, é mais uma questão da interface aqui para evitar que eu bagunce a estrutura do meu jogo. Bom, esse Static Body, que vai ser o chão, ele não pode ser filho do Rigid Body, por exemplo. Porque ele vai andar junto, né? Quem é filho anda junto ali com o Node Pi. E aí o que aconteceria é que o chão ia cair junto com o Rigid Body, não faria sentido. Então, o Static Body, que é o chão que a gente vai criar, o corpo estático, ele tem que ser filho do jogo. Porque o jogo, então, vai ter 2 filhos. Um que vai ser o Rigid Body, esse que está caindo, e outro que vai ser o chão, que vai ficar embaixo. Então, importante, primeiro eu clico no jogo, porque jogo vai ser o pai do chão, e clicando no jogo, eu clico no mais aqui, e aí eu digito Static aqui, e vai aparecer aqui, Static Body 2D. Tem esse símbolozinho quadradinho aqui, tipo um azulejo aqui.
Adicionando esse Static Body 2D, agora eu posso criar o chão. Veja que vai acontecer a mesma coisa do processo anterior. Eu só criei o Static Body, agora eu preciso criar uma representação gráfica e a colisão do chão, ou a forma de colisão. Mesma coisa que aconteceu com o Rigid Body. Então, vamos adicionar aqui a representação gráfica. Selecionando o Static Body, não dá para esquecer isso. Aqui eu poderia renomear, né? Poderia chamar de chão, por exemplo. Aqui eu vou deixar com Static Body, porque o objetivo desse projeto inicial é mostrar a diferença entre os diferentes tipos de nodes do Godot. Então, selecionando aqui o Static Body 2D, clico aqui no mais e vou adicionar uma sprite, né? Ou eu posso olhar aqui também, em vez de digitar ali, aqui ficam os que eu já utilizei recentemente. Então a gente já utilizou a sprite recentemente, eu posso dar 2 cliques aqui, ele adicionou uma sprite. E selecionando a sprite, eu vou mudar a textura dela aqui na esquerda. Carregar. E vou usar, a gente só tem essa imagem aqui nesse projeto, eu vou usar essa mesmo, tá? Mas claro que eu poderia carregar lá a imagem do chão, enfim. Abrir. O chão eu quero fazer mais espichado, né, para cobrir toda a parte da base aqui. Uma forma é só eu esticar a imagem, uma forma bem simples de fazer isso. Como que eu posso fazer isso? Selecionando a Sprite 2D, eu venho em Transform e eu mudo a escala. Só que quando essa correntinha está acionada, se eu mudo um, ele muda o outro junto. Então vamos supor que eu quero esticar em X. Esticando em X, se eu botar aqui 10, por exemplo, ele aumentou os dois em 10, porque a correntinha estava conectada. Vou dar um Ctrl Z aqui, dei Ctrl Z. Para mim poder aumentar só o X, que é o que eu quero, eu desligo aqui a correntinha. Aí se eu colocar 10 aqui, ele vai espichar só aqui. E atenção, eu não devo pegar a imagem agora e arrastar. Lembra o que a gente tem que fazer? Eu tenho que vir aqui no Sprite 2D e travar com o cadeado. Porque a Sprite não vai se mexer. O que eu vou posicionar aqui no jogo é o Static Body. Então eu posso pegar e colocar aqui embaixo, por exemplo, o Static Body. E falta o Collision Shape do Static Body também. Então, filho do Static Body 2D, vou selecionar ele, vou clicar aqui no mais e vou colocar um Collision Shape, que é a forma de colisão, assim como a gente fez no Rigid Body. E ele já está aqui na lista, então eu vou clicar aqui na lista de recentes, né? Ou eu poderia digitar lá em cima também, né? Vai aparecer Collision Shape 2D, ou eu uso da lista recente. Dei 2 cliques, ele criou o Collision Shape 2D. Quando eu criei o Collision Shape 2D, vou criar aqui o shape dele, o rectangle. Posso mudar aqui as dimensões do rectangle, ou eu posso até clicar aqui nesses pontinhos vermelhos e ajustar também o tamanho. Também funciona. Show. Vou ajustar mais ou menos aqui. Pronto. Considerar que está suficiente assim. E aí o que eu tenho que fazer? Travar com o cadeado. Sempre lembrar disso, porque é muito fácil no começo a gente se perder e bagunçar a estrutura das coisas. Agora, quando eu mexer aqui o Static Body 2D, eu já vou mexer... não vou correr o risco de mexer sozinho aqui o Sprite ou o Collision Shape. Bom, posicionei aqui o chão. E o Static Body, ele tem, então, a representação gráfica e a forma de colisão. Vamos executar e ver o que vai acontecer. Ó, quando ele cai, ele para aqui no chão. Então, o próprio motor do jogo já calculou essa parte da física pra gente, que é bem interessante. Bom, aqui a gente fez várias coisas do funcionamento do jogo e ainda não precisou usar nenhuma linha de código, né? Então, isso é uma facilidade de motores de jogos mais modernos. Exige menos programação do que ter que fazer tudo do zero. Bom, a gente já viu aqui então o Rigid Body 2D e o Static Body 2D. Tem mais um tipo que é o Character Body. O Character Body, o que ele é? Ele é um objeto que pode ser controlado, né? Então, ele também vai ser filho do jogo, não vai ser filho do chão, nem disso aqui, porque ele vai ter a movimentação dele independente. Então, ele é filho do jogo. O jogo vai ter 3 coisas, um Rigid Body, um Static Body e agora vai ter um Character Body, que seria algo que eu controlo. Ou o próprio jogo controla, mas que não é só um objeto físico sem vontade própria, digamos assim. Então, vou clicar aqui no jogo
vai ser filho do jogo, vou clicar aqui no mais e vou colocar um character, então vou digitar aqui char e já vai aparecer aqui, character body 2D. Então vou selecionar aqui o character body e ele é filho do jogo, ó. Não é filho nem do static body, nem do rigid body, ele é mais um filho aqui do jogo. E o character body, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai adicionar uma representação gráfica e uma forma de colisão. Tá, então, selecionando aqui, adiciono uma sprite, carrego a sprite, travo, para não ter problema, clico aqui no character body 2D, acrescento um collision shape, crio aqui um rectangle shape 2D, vou alterar direto aqui o tamanho, mas eu poderia alterar lá. Então, alterei aqui. Travei também, para não ter problema. Aqui dá um cadeado. E aí, se eu pegar ele, vou colocar aqui assim, por exemplo. E agora, se eu executar o jogo, esse aqui caiu, parou, e o character body está parado aqui, porque ele não é controlado automaticamente pela física. É o código do jogo que tem que controlar isso. Pode ser tanto o jogador controlando, quanto um NPC, por exemplo, que o próprio jogo controla. Ou qualquer objeto que se mova no cenário que é o jogo que define o movimento dele, não é só a questão da física. Então, como que a gente vai fazer a movimentação dele? Aqui a gente vai começar a usar, então, a programação. A ideia, nesse primeiro exemplo, é fazer algo bem simples, né? Até para quem não tem experiência ainda com programação, conseguir entender o que está sendo feito. Um script é um trecho de código que eu posso associar a alguma coisa. Então, para cada node, eu posso associar um script que vai ter ali linhas de código. Então, associado aqui ao character body 2D, eu vou criar um script para ele, um script que vai processar algo para o character body 2D. Então, selecionando ele, clico aqui nesse íconezinho aqui e eu acrescento um script. Aqui, pessoal, uma coisa para cuidar, essas coisas vão ficar aqui no default, só que aqui, ó, o template, às vezes pode vir marcado esse aqui, ó, que já tem um movimento básico 2D. Como a gente quer ver aqui as coisas bem do zero, bem do início, vamos escolher esse None Default aqui. None Default, que ele não vai ter já o código de movimentação. A gente vai criar. Clicando no Create aqui, ele abriu aqui a janela do script. Eu posso aumentar, se eu quiser, aqui o script, enfim. E aqui ele já criou algumas funções. Primeira função, essa ready aqui, ela funciona quando o objeto entra no jogo, começa a executar dentro do jogo. É a inicialização, né? A primeira coisa que é executada só uma vez, quando o objeto entra no jogo. E o process, ele executa a cada frame. Então, se o meu jogo roda 30 frames por segundo, 30 FPS, e 30 vezes por segundo ele vai executar isso aqui. Ou seja, no início de cada frame ele vai executar. Então, as coisas referentes ao funcionamento em si, pode ser feito diretamente aqui. Existe uma outra função que é especificamente para processar a física. A gente vai ver isso depois, mas esse exemplo aqui eu quero deixar o mais simples possível. Realmente para começar a conhecer ali os primeiros nodes e como o Godot funciona. Então eu vou usar o próprio process, não tem problema. Mas depois a gente vai aprender a usar o physics process, que também executa cada frame, mas ele é mais específico para a parte de física. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Esse pass aqui não tá só guardando lugar, a gente vai tirar. E uma coisa que tem que cuidar na linguagem do Godot, que é o GDScript, ele é parecido com Python, mas não é Python, mas é uma linguagem específica do Godot. Ele funciona com indentação. Então, para saber o que pertence ao que, é pelos tabs que eu coloco aqui. Então, para alguma coisa estar dentro da função process, que é a que executa cada frame, ela tem que estar um tab para dentro aqui. Então, isso é uma coisa que tem que cuidar. Então, um tab para dentro. E não pode misturar espaço e tab. Ou é só tab ou é só espaço. Então, um tab para dentro aqui, no início aqui, né? Então, um tab para dentro aqui. Eu vou começar, no início do frame, eu vou zerar a velocidade do meu personagem. Então, eu vou fazer o seguinte, velocity.x igual a 0. Ou seja, a velocidade x vai ser igual a 0. E eu vou fazer a mesma coisa com o y. Velocity.y igual a 0. O código que eu vou colocar aqui não é necessariamente o melhor código. Existem outras formas melhores de fazer isso.
Mas a ideia aqui é fazer um código bastante simples, que seja o mais fácil de entender possível. Então, o que acontecer? O que o código diz até o momento aqui? Quando ele começa o processamento, esse delta aqui é o tempo que passou desde o último frame. É o intervalo de tempo entre cada frame. Em algumas situações eu tenho que usar essa variável aqui na lógica do jogo. Então, velocidade.x igual a 0, velocidade.y igual a 0. Eu zerei a velocidade do personagem. E aí eu vou dar uma velocidade para ele conforme as teclas que tiverem pressionadas. Para fazer isso, eu vou usar um comando de verificação, de condição, que a gente chama, que é o if. If, que é se em inglês, né? Então se tal coisa. Então se o usuário estiver pressionando uma tecla. Então se o usuário estiver pressionando para a direita, por exemplo, eu vou mudar a velocidade para ele andar para a direita. Se ele estiver pressionando para a esquerda e assim por diante. Então esse if, se, é uma comparação, uma verificação. Então vou verificar. Como é que eu verifico um input, uma entrada do usuário? Então vou usar aqui input, ponto. Aí tem uma função que a gente vai usar aqui, que é isActionPressed. O que é a função isActionPressed? Ela verifica se ele está pressionando um botão, seja do teclado, seja do joystick, enfim. O justPressed é se ele apertou naquele instante. E o pressed é simplesmente se ele está pressionado naquele momento. Então eu vou usar o isActionPressed. E as ações que tem aqui já tem algumas ações padrão. Tá? Uma ação padrão que tem é as direita e esquerda, para cima e para baixo, que são as setas ali. Depois a gente vai aprender como criar essas ações aqui. Mas aqui a gente vai utilizar o iWrite, ou seja, o i de User Interface e write, que seria para direita, que é a seta para direita, tá? Do teclado. Esse comando ele é assim, então se tiver pressionado, se tiver a ação pressionada direita, né, o i direita, 2 pontos, então eu vou fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou mudar a velocidade x, para fazer ele andar para os lados. Então eu vou dizer o seguinte, velocity.x igual a 500. Percebam uma coisa, para a velocidade estar dentro dessa verificação, ou seja, para ele mudar a velocidade só se essa verificação for verdadeira, ele tem que estar pertencendo a essa verificação. Por isso que ele está mais um tab para dentro. É semelhante ao que a gente tem aqui na esquerda, né, na árvore, aqui, quando uma coisa pertence à outra. Mais ou menos essa é a ideia. Então, para esse comando pertencer a isso aqui, ele tem que estar um tab mais para dentro. Então, ele pertence a essa verificação. Ele só vai acontecer quando essa verificação for verdadeira, ou seja, quando a pessoa estiver pressionando para a direita. Se eu executar aqui, a gente já pode ver o funcionamento. Na verdade, não vai funcionar. Se eu apertar aqui, não vai acontecer nada. Por quê? Faltou mais um comando. Depois de fazer essa verificação, eu tenho que mandar o objeto se movimentar. Aqui eu só alterei a velocidade, mas ele não se movimenta a não ser que eu mande ele se movimentar. Para se movimentar, existe um comando chamado move and slide. Move de mover e slide de deslizar no seguinte sentido. Se o personagem bate numa parede, por exemplo, ele não vai parar totalmente, ele vai deslizando ao longo da parede. Então, por isso, o move and slide. Notem aqui a indentação. Ó. O move and slide, ele está um tab para dentro porque ele faz parte da função process. Mas ele não pode estar dentro da verificação, porque depois a gente vai fazer outras verificações. Então, independente dessa verificação para alterar a velocidade, ele sempre ao final do frame vai mover. Se a velocidade for 0, o movimento dele não vai resultar em nada. E se ele tiver alguma velocidade, ele vai mudar a posição, conforme o tempo que passou do último frame. Então, o move and slide, cuidar da indentação dele. Ele está uma indentação porque ele faz parte do process, mas ele não faz parte dessa verificação aqui. Agora, se eu executar, pronto, funcionou, né? Agora é só eu seguir essa mesma lógica para as outras direções. Então, até vou copiar aqui o código, porque vai mudar só o seguinte. Aqui eu tenho que cuidar da indentação, né? O if tem que estar aqui, porque ele faz parte, essa verificação faz parte dessa função, e isso aqui faz parte dessa verificação. Então, se tiver a ação pressionada, o i left, ou seja, esquerda, né? Em inglês, left, então a velocidade x vai ser menos 500. Ao contrário, né? Aqui a unidade é pixels, né? Por pixels por segundo. Então, o primeiro lá é 500 pixels por segundo para a direita, e aqui é menos 500 pixels por segundo. Então, ele vai voltar 500 pixels, vai ir para a esquerda. E a mesma lógica eu posso aplicar
para cima, up. Só que a seta para cima, eu não vou mudar a velocidade x, eu vou mudar a velocidade y. E também para baixo, que é o width down. Só que aqui eu vou alterar a velocidade y, para ser, ela vai descer, e nesse sistema o zero está no canto de cima, né? Então o y ele aumenta quando ele vai para baixo. Parece um pouco não muito intuitivo, mas é assim que funciona o padrão, digamos assim, 2D para a maioria dos softwares. Então ele usa esse mesmo padrão. Então, se estiver pressionando para cima, é velocidade y 500 negativo, e se estiver apertando para baixo, velocidade y, que é o eixo vertical, 500 positivo. E depois que ele faz estas verificações, ele faz aqui o Move and Slide, ou seja, movimenta. Se ele não estiver pressionando nada, a velocidade vai ficar como zero. Aí quando ele mandar movimentar, não vai acontecer nada. Mas se qualquer dessas coisas que tiver pressionado, pode estar mais de uma delas pressionando ao mesmo tempo, né, para cima e para o lado, por exemplo, mas ele vai alterar as velocidades conforme que estiver sendo pressionado. E aí quando ele mandar mover, ele vai usar essa velocidade aqui e vai movimentar. Então se eu executar aqui, aqui, faltou clicar aqui na tela. Pronto. Então, percebe que eu estou conseguindo fazer aqui a movimentação. Quando ele bate aqui no chão, ó, ele não passa do chão. E quando ele bate aqui nesse objeto, ele não ultrapassa o objeto. Ele calcula aqui a física corretamente. Se eu estiver indo da diagonal para baixo, quando ele chega no chão, ele vai deslizar aqui ao longo do chão, né, que é o Move and Slide. Bom, aqui, o objetivo desse projeto é fazer uma introdução ao Godot para a gente começar a entender como funciona essa questão da cena que tem os nodes, a hierarquia dos nodes, como que eu coloco um script no node, essas coisas bem básicas, né? E mostrar que são 3 nodes que são bastante utilizados, tanto os principais. Aí. No próximo vídeo a gente vai ver mais um, que é a área 2D. E aí, como a área 2D, o Static Body, o Rigid Body e o Character Body, dá para construir praticamente qualquer jogo 2D. Aí, são os elementos principais de qualquer jogo 2D. Bom, então, como eu comentei, no próximo vídeo a gente vai começar a fazer um jogo mesmo, né, que tem alguma jogabilidade, e vai começar a aplicar esses conceitos que a gente viu nessa aula inicial. Então, muito obrigado pela atenção de todos.